Que você faz para validar a sua existência? Eu vi um vídeo recentemente que eu não lembro exatamente de quem era, mas essa frase ficou marcada em mim. O que você faz para validar a sua existência? Eu fiquei pensando nisso por muito tempo. A existência. Nós podemos baseá-la em tantas coisas complexas, mas também podemos baseá-la em algo extremamente simples. Podemos viver por um amor, viver em busca de dinheiro, viver para cuidar da nossa família, ou podemos viver porque acreditamos que ainda existe algo que precisamos realizar. Cada pessoa encontra um motivo diferente para continuar. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Viktor Frankl levou essa frase ao extremo da realidade. No campo de concentração, ele percebeu que aqueles que tinham um sentido, um motivo para viver, suportavam esse sofrimento tão brutal. Não porque sofriam menos, mas porque existia algo maior do outro lado daquele sofrimento. Nós podemos encontrar sentido em praticamente qualquer coisa. Um artista encontra sentido em criar sua arte, em sempre fazer mais, em deixar alguma coisa com o mundo. Um médico pode encontrar sentido em salvar vidas. Um professor em simplesmente ensinar. Há pessoas que encontram sentido em cuidar da sua família, em ser totalmente devota ao seu cônjuge, em criar os filhos com todo o cuidado e carinho possível. Pessoas que trabalham em dois ou três empregos porque acreditam que vale a pena suportar aquele processo para oferecer uma vida melhor para aqueles que amam. Mas tem um exemplo que me chama bastante atenção. O do jogador de futebol. Às vezes a gente vê um jogador com mais de 40 anos que ainda está jogando. Ele já ganhou títulos, já conquistou praticamente tudo, tem dinheiro suficiente para muitas gerações futuras. E hoje joga em um clube menor, menos expressivo, recebendo um salário menor do que recebia no auge e tendo pouquíssima visibilidade. E a primeira pergunta que a gente faz é: por que ele simplesmente não para? Enquanto isso, existe outro jogador que foi extremamente inteligente. No auge da carreira, aos 32 anos, resolveu se aposentar. Saiu por cima, sem se desgastar, sem correr riscos. Então, qual dos dois está certo? Talvez os dois. Porque, para aquele que continuou jogando, talvez o futebol nunca tenha sido só uma profissão. Talvez o futebol seja o motivo pelo qual ele acorda todos os dias. Talvez aquele campo seja o lugar onde ele sente que ainda existe. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga a situação. Agora imagina você. Você cresce com um propósito. Desde muito novo, existe uma imagem na sua cabeça de onde você quer chegar. Você sabe exatamente o que quer conquistar. Você olha para si mesmo e pensa: eu tenho talento, eu tenho disposição, eu tenho garra para fazer o que for necessário. Você já encontrou o seu porquê. Agora só falta descobrir o como. Então você faz. Você acorda cedo, você abre mão de muita coisa, você suporta o processo, você move o mundo, luta contra tudo que tenta impedir o seu sucesso e finalmente conquista aquilo que sempre quis. Você chega lá. E depois disso, o que vem? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz, porque durante anos o seu porquê era chegar, mas agora você chegou. E quando isso acontece, o porquê muda. O seu porquê de 5 anos atrás já não é o mesmo de hoje. As suas ambições mudam, os seus sonhos mudam. Aquilo que fazia você correr sem olhar para trás começa a perder espaço para outras prioridades. O ambiente em que você vive muda. As pessoas ao seu redor mudam. Você muda. Existe uma frase extremamente clichê que diz: dinheiro não traz felicidade. Eu acho que é uma frase muito pequena que carrega muitos sentidos. Se o seu porquê hoje é sobreviver, conseguir colocar comida na mesa, conseguir dormir sem a preocupação de não saber como vai pagar as contas, o dinheiro certamente traria felicidade. Mas e quando você já tem tudo isso? E quando a única coisa que você tem é justamente o dinheiro? Talvez seja por isso que tantas pessoas extremamente bem-sucedidas ainda sintam um vazio que elas nem conseguem explicar, porque talvez elas tenham conquistado o objetivo, mas perdido o motivo. O nosso porquê muda conforme o tempo passa. Nós acumulamos experiências, aprendizados, frustrações,
novos sonhos, novas prioridades, mas a nossa existência continua. Sartre dizia que nós não nascemos com um propósito definido. Primeiro nós existimos, depois criamos a nossa essência através das escolhas que fazemos. E talvez seja justamente isso que torne tudo tão difícil. Todos os dias, sem exceção, nós precisamos escolher, precisamos decidir, precisamos nos posicionar. Podem ser escolhas gigantes ou escolhas que aparentam ser insignificantes, mas cada uma delas nos coloca em uma realidade diferente. Se estivéssemos no filme de Black Mirror, em que a gente tem as opções de simplesmente voltar e escolher outra opção, seria muito mais fácil. Mas na vida não. Na vida, a gente escolhe apenas uma vez, com base naquilo que parece fazer mais sentido naquele momento, mesmo quando dói, mesmo quando temos medo. E talvez seja exatamente isso que nos transforma. Nós não nascemos prontos. Não existe um roteiro escrito. Não existe um caminho certo esperando por nós. Nós vamos criando sentido enquanto caminhamos. Vamos construindo quem somos através das escolhas que fazemos. E no fim, talvez validar a nossa existência nunca tenha sido encontrar um único propósito. Talvez seja continuar encontrando novos motivos para existir. Mas e você? O que faz para validar a sua existência? Foi um prazer. E não se esqueçam de se inscrever.